eu somente adorar, nele vou depender, só fácil ouvir, mesmo nunca mais ter a luz brilhou, eu posso ver a verdade libertou todo meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como eu, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi agora no Senhor. Veio te dar toda a vida e soprou sobre mim, meu Deus Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Viu? Uma das minhas preocupações é sempre, nossa, não minha como pastor, mas nossa, na direção da igreja, sempre que alguém ocupa a tribuna, traga uma palavra de Deus para o coração, para que nós saiamos daqui, realmente, podemos dizer assim, estivemos numa mesa farta, numa mesa e nos alimentamos. Há já umas 3 semanas atrás, o Senhor falou comigo, quando eu estava sentado ali, sobre uma palavra. E Deus falou comigo sobre mudança de vida. Uma mudança de vida. Uma restauração de vida. E os hinos, você vê como as coisas se encaixaram, como os hinos de hoje falaram nessa questão, não é? Dos ossos secos. É dessa transformação que eu quero falar hoje. Eu quero falar dessa transformação, da transformação de que Deus pode fazer. Aos nossos olhos é impossível. Aquele vale de ossos secos, nós já pregamos aqui, era impossível aquilo acontecer. Aquele milagre, aquela questão com Jeremias, não é mesmo? Aquilo era impossível, mas para Deus é possível. Aleluia. Nós pregamos aqui, quando falamos sobre Naamã, de que Deus, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de meios. Você entende isso? Deus usa os meios, se tiver. Mas se não tiver, Ele faz o mesmo milagre sem meios. Isso é Deus, não é Deus, minha irmã? Esse é o Deus que nós servimos. Como tinha um pouquinho, como tinha uma gota de azeite, Deus transformou aquele pouquinho de azeite e Ele foi multiplicando, e Ele foi multiplicando e encheu as botijas, todas quantos tinha, até acabarem as botijas. Agora, se não tivesse azeite, Ele podia criar o azeite, não é? Porque o que é mais fácil? Multiplicar uma gota para encher alguns tonéis ou vasilhas, ou criar? Para Deus não tem isso. Deus age com meios ou Deus age sem meios. O importante é nós crermos que Ele age. Da mesma forma, é a questão da restauração. Nós somos muito assim, sistemáticos. Nós somos muito, às vezes, eu estava falando até com o pastor Ronaldo, teológicos. Não, mas isso aí não pode ser. Mas é claro que pode. O meu Deus, além de Ele multiplicar o azeite ou de Ele criar alguma coisa, Ele é um Deus que está acima da teologia. Não é mesmo? Ele está acima da teologia. Não existem regras para que Deus venha operar. Deus não está debaixo de regras. Deus não está debaixo de estatutos. Deus não está debaixo de isso pode e isso não pode. E nós costumamos colocar Deus numa caixinha, não é mesmo? Numa caixinha, ou dentro de algumas regras,
E nós queremos dizer: Deus, tu tens que agir assim, Senhor. Tens que fazer alguma coisa, mas faz assim. E aí Deus não faz. E eu quero falar nessa noite sobre essa questão de restauração. E Deus me deu uma palavra lá no capítulo 42 de Jó. Não precisa abrir a tua Bíblia, quero que você fique olhando para mim. Lá no capítulo 42, porque o Jó é conhecido de todos, Jó é sabido por todos. E o capítulo 42 mesmo é mais conhecido ainda, não é mesmo? É quando Deus restaura, quando Deus transforma, quando Deus, no original hebraico, está escrito de que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E eu quero pregar sobre isso. O Deus que muda cativeiros, o Deus que transforma, o Deus que restaura. O Deus que restaura. Porque você pode dizer assim: pastor, todos nós, crentes ou não crentes, nós ainda dependemos de uma restauração. Eu estou ainda esperando uma restauração. Isso é uma coisa assim, um pouco mais profunda, não é mesmo? Um pouquinho mais de pimenta. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele sai. Enquanto nós não recebemos a Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito está morto. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito recebe vida. Quando nós seguimos a Jesus, a nossa alma, ela vai se transformando, que nós chamamos de um processo de santificação. E essa santificação, ela vai até quando Jesus volta. Quando Jesus voltar, nós vamos atingir um grau pleno de santidade. O pecado vai ser extraído da carne. Nós vamos viver sem pecados. Porque hoje nós somos, pode até doer no ouvido, mas é a verdade. Nós somos santos que pecamos. Nós somos santos que cometemos pecados. Mas eu sou santo. E aí então tem ainda uma última transformação, que vai ser a transformação do nosso corpo. Mas isso só quando Jesus voltar. Aí nós vamos passar pela última, as 3 transformações do espírito, da alma e do corpo. Paulo diz que quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, os mortos serão transformados. Aliás, os mortos serão ressuscitados já num corpo glorificado, e nós é que seremos transformados. Então nós vamos passar por essa transformação. Agora, dentro desse contexto, Deus pode fazer uma outra transformação. Existem pessoas, existem vidas que precisam de uma outra transformação, numa circunstância. Jó era um homem de Deus. Jó era um salvo. Jó, o próprio Deus disse que ele era um justo. E ele ia passar por tudo isso, não é? Só que ele precisava de uma transformação naquele momento. E é isso que Deus tem. O Antigo Testamento mostra isso de uma forma muito clara. Essa transformação. Nós não podemos pegar tudo. Agora, existem 4 transformações na Bíblia Sagrada. Mudanças de status. Mudanças de status. Uma vez eu fui levar o pastor Ronaldo, levei o pastor Ronaldo num advogado para ver a possibilidade e tal de ele ficar legal com documento e tal. E a advogada disse para ele: você não tem status. Your status é you don't have status. No status. No status. Então, nesse sentido, o pastor Ronaldo precisa de uma transformação. Você está me entendendo? No Antigo Testamento existem, irmãos, algumas intervenções divinas que mostram isso. Uma delas é a transformação pela qual a nação de Israel passou. Quando Deus arranca Israel do cativeiro e muda o status.
de um povo cativeiro para um povo que chegou num ápice com Davi e com Salomão. Isso é uma mudança que Deus faz. Isso, é claro, que aconteceu, é história, mas espiritualmente isso é uma transformação que Deus tem para a nossa vida. Deus pode tirar a mim de um cativeiro. Deus pode mudar a minha vida. Deus pode mudar a história, mesmo sendo de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. A questão aqui não está em voga isso. O que eu quero te mostrar e o que eu quero falar nessa noite é de que Deus é hábil. Deus está qualificado para fazer essa mudança. A mudança de status, a transformação, a restauração que Deus fez com o povo de Israel. É uma das grandes transformações que mostra o poder de Deus. Uma outra transformação é a de Mefibosete. Você lembra de Mefibosete? Eu coloquei até aqui no meu esboço, é claro, não vai dar tempo para nós comentar, mas de como Deus mudou o status, de como Deus mudou a vida de Mefibosete, de como Deus arranca Mefibosete de Lodebar, daquela terra de ninguém, daquela terra sem verde, e traz Mefibosete de lá de Lodebar, daquele lugar onde costumamos dizer, lá onde o diabo perdeu as botas, lá daquele lugar, num estralar de dedos, sem qualquer preparação, sem qualquer